Vamos orar. Pai, estamos aqui nessa noite, a Tua presença, invocamos a Tua presença, precisamos aprender do Senhor. Vem falar conosco, vem ministrar o nosso espírito nessa noite, a Tua palavra. Precisamos da Tua revelação. Carecemos de Ti de verdade. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que Tu estás aqui conosco entre nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Aleluia. Parece que estamos orando, né, para a irmã Odina, a esposa do Mombira, que muitos conhecem. Ela está partindo para o Senhor, né? Como escreveu há pouco. Ela partiu, então. Eu acho assim, já está sem estímulo, talvez ainda algum tipo de sinal mínimo, e a enfermeira mandou ele ficar olhando até que todo estímulo, não sei como é que eu definiria isso, né? Ele colocou que, ela não dá mais nenhum estímulo, e a enfermeira pediu para avisar quando parar os espasmos respiratórios, né? Eu acho que às vezes a pessoa fica, sei lá, dando algum tipo de sinal, né? Amém. Muito bem, queridos, o nosso assunto é jejum. Será que está frio, Carolina? Está frio? Está frio? Está frio? Não, né? Tira, não tira, agora. Se eu tiro, eu fico um pouquinho de frio. Nem que eu estou com calor assim, mas ficando, né? Mas tudo bem. Irmão, nós vamos falar sobre jejum nessa manhã, nessa noite, né? Abra sua Bíblia em Mateus 9, 14 e 17. E eu creio que é interessante, né? Nós estamos nas portas do nosso jejum de 3 dias. E eu creio que essa palavra ela é muito importante. Mateus 9, de 14 a 17. Amém? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Nós vimos na aula passada, irmãos, falando ainda sobre línguas, que
Jesus teve uma vida profética, não é? Na verdade, a vida de Jesus foi uma vida de cumprimentos proféticos daquilo que estava no Velho Testamento. Por exemplo, o nascimento de Jesus em Belém foi profetizado no Velho Testamento. Depois ele foi para o Egito e voltou do Egito, e isso foi profetizado no Velho Testamento. Depois ele foi para Nazaré, e isso foi profetizado no Velho Testamento, né? Nazareno. Então, irmãos, toda a vida de Jesus é um cumprimento profético, isto é, toda a vida de Jesus, ela é produto daquilo que o Pai já vinha determinando na eternidade que seria. E esse mesmo princípio, irmãos, se aplica à nossa vida. Lá no Salmo 139, no verso 16, diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, irmãos, Deus já determinou uma vida para você. Deus criou você para um propósito. Deus criou você não para você viver por acaso. Assim, de repente você nasceu e disse: nossa, aqui eu acho que eu vou fazer isso aqui na vida do Vanderlei. Não, irmãos. Deus, quando criou você, Ele já predeterminou todas as coisas sobre a tua vida. Agora, você pode viver isso e você pode não viver isso. Aí entra o livre-arbítrio. Deus tem uma vontade para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem um plano para você e para mim. E Ele quer que nós cheguemos neste lugar. Eu estou na terra para cumprir o propósito do Senhor. Na verdade, irmãos, tudo já está pronto. Tudo para Deus já é. Não é que vai ser. Tudo para Deus já é. O meu futuro para Deus, o propósito de Deus para Deus já é. E por que nós falamos da oração em línguas? Oração em línguas. Então, na verdade, esse plano de Deus, esse propósito de Deus já está aqui dentro. Quando eu oro em línguas e vou orando em línguas, vou orando os mistérios de Deus, na verdade, eu estou orando para que tudo aquilo que já está em mim desabroche. A oração em línguas, ela traz para a minha vida aquilo que já está em mim. Amém? Eu oro os mistérios de Deus. Os mistérios é uma coisa que eu ainda não tive entendimento nem revelação. Mas quando eu oro os mistérios de Deus, eu estou trazendo os mistérios de Deus para a terra. Por exemplo, quando eu oro em português: Pai, que eu possa comprar uma casa. Eu estou orando aquilo para quê? Para que aquilo se materialize. Mas oração em línguas é um pouco diferente, porque é o próprio Espírito Santo que vai colocando no meu coração, e só Ele sabe o que é, aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Eu olho o plano perfeito de Deus para a minha vida. Para quê? Para que esse plano de Deus aconteça, desabroche e se materialize na minha vida. Eu dei uma aula toda sobre oração em línguas. Agora, irmãos, não adianta eu ficar dando aula de oração em línguas se você não ora em línguas, né? A minha mulher observou uma coisa interessante na aula passada. Ela disse: Marco, eu fiquei olhando, o único que estava orando em línguas era eu. E já era para você estar. Mas não tinha ninguém orando em línguas. O que adianta de falar sobre línguas se você não ora em línguas? Se você não abre essa tua boca,
que vai baixinho, começa a orar em línguas. Irmão, não adianta nada ensinar isso aqui e você não praticar. Isso é sério. Nós estamos ensinando isso aqui para você entrar em outro nível. Eu quero entrar em outro nível. Eu creio que eu estou entrando em outro nível. Eu creio que eu já entrei em outro nível. A experiência que eu tive no quarto lá, né? Foi depois da aula aqui, terça-feira passada. E Deus me levava para outro nível de ministério. Eu e minha mulher. E depois que eu me lembrei, o que eu não falei para vocês, eu vi o meu coração sendo rasgado e algo de amor desabrochando, assim, sabe? Extravasando no meu coração, algo novo na questão do amor. Então, irmãos, isso é produto de quê? De adoração, meditar na palavra, falar a palavra, orar em línguas e jejuar. Vocês estão entendendo? Eu vou falar sobre jejum. Mas eu não gosto de jejuar, então para que eu vou dar aula para você? Se você não quer jejuar, para que eu vou perder meu tempo? É para você ser uma pessoa de jejum. Irmão, não tem jeito. Essas chaves, adoração, meditar na palavra, falar a palavra, orar em línguas, jejuar, são chaves para eu entrar em níveis mais altos na minha vida espiritual, entrar em níveis mais altos de uma vida sobrenatural. Vocês estão entendendo? Deus quer evolucionar a gente, irmão. Deus não quer que nós sejamos mais as mesmas pessoas. Deus não quer. E eu não tenho muito tempo, né? Assim, no sentido que talvez você com 20 anos tenha, eu tenho 61. Eu tenho que aproveitar esse tempo na terra de viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Vocês estão entendendo? Irmãos, quando eu aprendi sobre línguas, foi no ano de 90, eu acho. 89, 90. Claro que isso foi crescendo em mim, mas foi algo que... Eu me lembro que eu vim de um congresso onde eu aprendi muito sobre a questão de oração em língua lá em São Paulo, no bairro da Liberdade. Eu me lembro, eu e minha mulher saímos de lá impactados. E nós voltamos de ônibus, era uma madrugada de sábado a domingo. Irmãos, o ônibus que nós estávamos estourou os 2 pneus. No meio da viagem, explodiram 2 pneus no ônibus que nós estávamos. Depois que nós aprendemos a chave de oração em línguas naquele congresso, quando voltávamos para casa, estouraram 2 pneus. Pá! Acho que o diabo foi matado. Vocês vão achar uma coisa ainda mais séria. Naquele dia nós chegamos aqui cheios de Deus. É uma igreja ainda até um pouco tradicional, uma igreja pouca gente, né? Tinha só florianos aqui, eu acho, só florianos, né? Só. E eu não esqueço disso. Eu preguei sobre esse assunto. Aí uma pessoa da igreja, né, foi na frente começar em línguas, era uma língua do diabo. Essa pessoa ficou endemoniada 3 dias, ficou dormindo aqui. Pastor Ivanete e irmã Lucinha ficaram dormindo com ela aqui. Ali onde agora é o berçário, dormiram com ela aqui, porque ela ficou endemoniada 3 dias. Eram as línguas do diabo. Para que é aquilo? Por que o diabo mandou aquilo? Para confundir o pessoal. Foi isso assim? O pessoal acha assim, viu? Língua e está endemoniado. Você imagina a guerra. Quando eu aprendi esse princípio de oração em línguas, o ônibus estourou um pneu, não estourou 2. No meio da viagem, São Paulo, Rio. E quando eu chego aqui, vou pregar sobre esse assunto domingo à noite.
cheio de fogo, por ter descoberto essa chave poderosa. Uma pessoa fica endemoniada orando em línguas e fica 3 dias orando em línguas, como oração do diabo. Você acha que esse assunto é brincadeira? Você acha que esse assunto é um supérfluo? Você acha que esse assunto é um opcional? Esse assunto é para a gente entrar nele de todo o coração. De todo o coração. Com tudo. E a gente não parar de orar em línguas. Vendo televisão, está orando em línguas. Dirigindo, está orando em línguas. Fazendo comida, está orando em línguas. Varrendo a casa, está orando em línguas. Assistindo em aula, orando em línguas. Você não sabe orar em língua, não? Quem é que não ora em língua aqui? Quem ainda não ora em língua aqui? Todos oram? Só Simone, no final, então, assim, temos que ministrar ela. Não é? Os outros oram em línguas? Então abre essa boca, gente. Tu ora em língua, Maria? Então ora, meu filho. Pode orar. Não, eu falo sério, não. Gente, eu estou falando sério. Não, é baixo. Baixinho. Não é alto, não, senão tem aula. Não. Sueli, tu ora em língua? Então ora em língua, minha filha. Pode orar. Tu ora em língua, Sueli? Então ora baixinho aí. Não, irmãos, se a gente não começar, a gente nunca vai começar. Mas nem era alto. É porque o crente de fogo era alto. Mas eu sou crente de fogo e oro baixo. Eu sou crente de fogo e oro baixo. Isso é sério, gente. Alguém está me ouvindo? Só Deus. Para quê? Essa linguagem é para Deus. A Bíblia diz que ninguém entende. Eu posso participar da aula. Eu posso participar da aula e estou em Deus. Irmão, nós precisamos praticar isso. Senão a gente nunca vai chegar nesse nível que Deus quer nos levar. Deus quer arrebentar coisas na nossa vida, irmãos. É sério, irmãos. Estou falando muito sério. Eu estou contando essa experiência quando começamos a orar em línguas e como isso arrebentou em nós, para vocês verem o que... Não é só orar em línguas. Ali eu aprendi a orar em línguas. Eu orei em línguas há muito tempo. Orar em línguas há muito tempo. Não é orar em línguas. Porque muita gente acha que orar em línguas é uma hora que sente o fogo comer no culto. Não, isso aí é religião. Eu tenho que orar em línguas sempre. A Bíblia diz que eu tenho que orar em todo o tempo no Espírito. Como é que eu vou orar no Espírito se não for em língua? Como é que você vai ficar trabalhando com a tua mente? Pai, abençoa a minha sogra. Como é que eu posso? É verdade? Se a Bíblia diz orar sem cessar e orar em todo o tempo no Espírito, como é que eu posso orar em todo o tempo no Espírito se não for em línguas? Se foi porque você consegue fazer o que você está fazendo e orar em português? Qual é o único modo de você orar em todo o tempo, orar sem cessar e não sem línguas? Está entendendo? A Bíblia diz orar sem cessar. Orando em todo o tempo no... Se é orando todo o tempo sem cessar, o único modo de orar todo o tempo sem cessar é orando em línguas. Isso é razoável ou não é? Como é que eu vou orar em português todo o tempo? Como é que eu vou orar em português sem cessar?
Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Mas eu não preciso orar com crente de fogo. Tá certo. Eu posso orar com crente espiritual. Moderado, né? Espiritual. Porque quando eu oro, você falou a coisa certa. Quando eu oro em línguas, eu oro com quem? Com Deus. A Bíblia diz que ninguém entende. Logo, se ninguém entende, para que o outro precisa ouvir? Se ninguém entende, para que eu preciso orar para o Sérgio ouvir? Para que eu preciso orar para o Vani ouvir? Claro que existem momentos que, há um mover de fogo em nós, que a vida tem grita. Existe um momento? Claro que existe. Mas isso não é o comum. Irmãos, esse assunto é extremamente sério e a igreja precisa viver isso aqui em nome de Jesus. Para coisas romperem. Para vocês viverem profundamente a plenitude do propósito de Deus. Eu quero viver isso, gente. Eu repito, eu estou contando, alguns já sabiam disso aqui, eu contei algumas vezes, mas estava indo para parar que quando eu comecei a aprender sobre orar em muito tempo, era para eu morrer. Eu creio que eu estava naquele ano que o diabo queria matar a gente. Imagine, o Mauro explode 2 pneus. E mais do que isso, quando eu chego aqui, uma mulher fica endemoniada orando em línguas do diabo durante 3 dias, foi de domingo a terça-feira. E o Ivonete dormiu aqui de domingo a segunda, segunda para terça. Com a mão de sequência do meu, acho que as 2 dormiam, exatamente. Acho que as 2 dormiam. Cecília Marisol. Interessante que tem um detalhe que eu gostaria de compartilhar contigo. Já aconteceu de, em algum momento, ser solicitado por um irmão, por uma irmã, já aconteceu com a irmã Rocha comigo. Em algum momento, foi solicitado, a irmã, ora assim. Peraí, deixa eu. Senão está sendo gravado, é bom de ouvir, né? Já aconteceu num culto, em alguns cultos, não foi uma vez só, algumas vezes que foi solicitado por uma determinada pessoa, um irmão. No caso, eu lembrei de uma vez, umas 2 vezes já com a irmã apóstola. Eu estava orando em línguas e o Espírito falava comigo que o que a irmã estava orando era aquilo que eu estava orando. Em línguas. Em línguas. Era como se ela estivesse orando aquilo e eu estivesse fazendo como se fosse uma tradução, uma versão, uma transmissão em espírito, digamos assim, né, na língua do espírito, exatamente a oração. E quando ela parar, você sabe. É claro que isso aqui é um tipo de oração em línguas. Viu que tem 4 tipos, nós vimos no ano passado. Esse aqui é na interpretação, né? Mas a oração para edificação pessoal, a Bíblia diz que ninguém entende. Você não tem que ficar preocupado na interpretação. Você vai ser edificado pelo Espírito e você está gerando, você está fabricando o propósito de Deus manifestando na tua vida. Irmão, nós temos que ter aqui uma igreja de povo que ora em língua, gente. Senão a gente vai ficar empacado. Quero ver aqui pelo menos 50 crentes de verdade orando em língua no mundo. Eu creio que isso vai trazer uma revolução que a gente não imagina. Sueli, olha em língua dele. Abdul, vai aqui baixinho dele. Calabala. Ney, vamos lá. Dulce. Jane. O que foi? Fechar o olho para orar em Não tem que fechar o olho para orar em língua não, gente. Juliana, você não vai língua não? Então vai orar, minha filha. Está orando? Fora aí. pela cabeça, né? Você não mexe nem a boca. Ah, tá. Amém. Não precisa nem abrir a boca, é verdade. Irmãos, eu estou insistindo. É porque você tem que aprender essa dinâmica, gente. Isso vai mudar você, vai mudar a tua casa. Vai mudar a tua casa. Vai mudar a tua casa. Irmãos,
Mas estamos numa guerra. Vocês estão entendendo? Interessante. Quando foi que houve essa manifestação no meu quarto? Foi depois. Olha que coisa interessante, né? Quando eu aprendi sobre línguas, o diabo ia matar no ônibus, a mulher ficou endemoniada com a língua esquisita, a língua do diabo 2 dias, né? Foi até terça, domingo à noite, 2 dias. Eu fui para a Catela terça-feira à noite. Eu fui para a Catela terça-feira à noite. E, né? Não foi, Floriano? Você lembra disso? Detalhes não me lembro, pessoal. Imagine, quando foi que houve essa manifestação no meu quarto? Nosso quarto, meu e da minha mulher. Foi depois que eu ministrei uma aula sobre oração em línguas. É coincidência? Se esse assunto fosse tão superficial, será que aconteceria essas coisas que eu estou falando para vocês? Pois não, Gabriel. A oração depois do domingo. Peraí. Depois do domingo. Fala aqui, vem cá. Depois do mito da meditação, o pastor Tiago falou que nós precisávamos de uma reeducação. E o que nós víamos não ver mais, o que pensávamos não pensar mais, só que o diabo lança seta na nossa mente. E eu comecei a bloquear esses pensamentos orando em línguas. Eu comecei a juntar uma coisa com outra, os ensinamentos, né? E com a alimentação. Então, assim, hoje é muito mais fácil andar, porque assim, andar na rodoviária é muito difícil. As pessoas causam dentro da rodoviária, é muito difícil. Você trabalha uma empresa dentro da rodoviária? Eu, na administração da rodoviária. Então, assim, é difícil ficar ali sem ver alguma coisa, mas ver é uma coisa, você bloquear esses pensamentos, bloquear tudo isso, e era muito difícil para mim. Você começou a orar então? Direto, assim, constantemente, Mas todo o tempo. você fazia isso? Eu fazia oração em línguas, clamava, orava, fazia de tudo, mas não era algo tão eficiente quanto a oração em línguas de forma constante. Eu pensei que podia ser até Que você tivesse engravidado depois, não foi depois disso, né? Então, não houve conexão entre oração e língua mais e engravidado, não, né? Não. Está rindo isso? 11 de março. O dia que foi no casal para Beth. Entenderam? Amados, eu estou falando sério. Eu vou falar, Deus dá 50 pessoas nessa igreja que oram em línguas direto. Esse cara aqui, né? Você ora muito em língua? Está voltando? Comigo enferrujado, né? E você vê como a gente sente já o corpo na vida desse cara. Eu até comentei com a minha mulher isso. Algo novo. Então, cara, não para mais. Olha aqui, fala. O diabo jogava mentira na minha mente que a oração não era perfeita, que a oração não era boa, que a oração em português era melhor. Me oprimia bastante para parar. Era difícil. Sério? Tinha uma opressão na mente? Sim. E eu até parava para essa opressão parar. Nossa, coisa, tem assunto aqui psicofótico de jejum ali, tem que falar, mas eu estou achando interessante a gente refletir sobre essas coisas. Existe uma oposição, talvez vocês estão entendendo, uma oposição infernal na questão do relacionamento. Não, por exemplo, eu não sou filho de uma. Não, falando uma boa, eu vou dar leitinha. Crente de fogo, olha o quê? Tem na cabeça dele, oração em língua, você olha que a pessoa sente um fogo. Isso é um engano. Só fala em língua na hora que o culto sobe o fogo. Isso é um engano, gente. Muitas pessoas têm esse engano. Você vai orar em línguas, sobe o culto, né? Quando tiver aquele mover, aquele reteté, isso é a religião, gente.
diz que eu falo em línguas mais do que os outros. Agora você imagine, por que Paulo foi a pessoa que escreveu mais livros na Bíblia? Porque a Bíblia do texto diz que ele falou, eu oro em línguas mais do que vocês. Ele orava em línguas do que muito. Por isso o nível de revelação nele era um nível muito grande. Mas, que bom, essa noite sabe que eu estou feliz? Porque eu creio que as coisas estão vindo à tona aqui entre nós. E depois eu vou testemunhar o que vai acontecer na nossa vida, as curas. Porque, irmão, ouça o que eu vou falar agora. Coração em línguas, eu edifico o meu espírito. Com o jejum, eu mortifico a minha carne. E esse casamento entre a edificação no meu espírito e a mortificação da minha carne gera algo poderosíssimo. É uma coisa casada, oração em línguas e jejum. Oração em línguas, eu edifico o meu espírito. Eu gero uma estrutura espiritual forte na minha vida. Não é? Qual é o oposto da vida do espírito? A vida na alma, na carne, é uma ligação do alto da carne. Então, quando eu jejuo, a carne vai sendo mortificada. Uma coisa sobe, outra coisa diminui. Irmãos, essa conjugação vai gerar algo que você não imagina. Vai arrebentar coisas. Nós precisamos ser um povo que ora em línguas muito. E o bom de orar em línguas é que você pode orar em língua fazendo outras coisas. Pode assistir a aula orando em línguas. Se você for crente do fogo, está mais friado. Não é? E ora em línguas. E ora em línguas. Não, mas é interessante, eu achei interessante, eu gostei dessa coisa, por quê? Para a gente até refletir isso. Na cabeça do Vanderlei, oração em línguas era uma oração falando alto. Porque foi assim que ele imaginou que o crente do fogo, do reteté faz. Eu posso estar na minha cama, do lado da minha mulher, vai ter que orar alto, minha mulher dormindo. Como é que eu posso orar em línguas alto? Minha mulher dormindo do meu lado. Posso? Eu posso orar baixinho, ela dormir e meu espírito ser o quê? Edificar. E quando eu vou ter esse tempo de oração em línguas constante, eu vou trazendo o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu sempre falo para vocês que eu não quero sair da terra sem viver todo o propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Oração em línguas traz para fora aquilo que já está no seu espírito. Oração em línguas ativa o plano que Deus tem para você e para mim. Irmãos, Deus tem um plano. A Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? É boa, perfeita e agradável. Imagine aqui esses alunos aqui dessa noite, hoje são até menos, cheios de uma vida na plenitude do propósito de Deus. Imagine. Vamos pensar na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na igreja. Imagine. Mas o que eu achei interessante desse que a gente conversou até agora, até ouvindo agora o que o Diego falou, e isso é muito sério, a oposição para a oração em língua. Primeiro, quando a pessoa recebe a oração em língua, quando ela vai com o Espírito Santo, eu acho que 90% das pessoas começam a será que realmente isso é a língua de Deus ou da minha cabeça? Isso eu já ouvi, acho que 90% das pessoas têm dúvida quanto a isso. Não é verdade? Quando começa a orar em língua, será que isso é da minha cabeça ou é uma coisa de Deus mesmo?
Essa noite está sendo muito legal. Oposta. Pois não, Diogo? Fala alto aqui. Não, você tem que falar. Não, já falo altamente. Mas eu acho que não dá para os nossos telespectadores no mundo, na Ásia, na Etiópia, estou profetizando. Tem uma coisa que foi muito legal no sábado, no clamor, é que o senhor estava falando sobre orar em línguas. Você estava até falando que a gente tinha que orar e a gente precisava jejuar, a gente precisava orar em línguas. Aí a apóstola falou sobre o que isso tinha a ver, no Rio de Janeiro, isso tinha a ver e tal. Falou, isso tem tudo a ver, que a gente precisa estar ligado e tal. E uma coisa que eu entendi é que orar em línguas é você ficar ligado com tudo que está acontecendo, não só edificando a mim, mas o que está acontecendo ao redor da tua vida, entendeu? Porque às vezes, num piscar de olhos, a gente perde uma coisa que está acontecendo não só com você, mas quem está perto de você, entendeu? Teve uma vez que eu fui dar aula de violão lá em Rocha Miranda e ia pegar um ônibus, aí eu senti Deus falar assim, não, cara, eu quero que você vá andando e vai falar em línguas. Aí eu falei, pô, hoje tem alguma coisa que vai acontecer diferente, Deus vai falar com uma parada comigo, uma coisa legal, sei lá, o fogo vai acontecer, alguém vai ser curado. E quando eu cheguei no final, eu falei, pô, só senti minha garganta seca e tal. Aí Deus falou, não, eu quero que você fique ligado, entendeu? Então, Muito bom, gostei do seu testemunho, por quê? Você acha que está orando, então vai acontecer amanhã ou daqui a 10 minutos, não, você está edificando. Uma hora vai romper coisas. Uma hora o céu vai abrir. Vocês estão entendendo? Irmãos, se existe guerra, e o testemunho de Diego é fortíssimo, significa, irmão, que você tem que vigiar. Porque pode ser que você comece a orar muito tempo em língua e as coisas piorem na tua vida. Piorem. Porque as línguas, quando trata você, trata o teu interior e a tua vida, muitas vezes, quando você começa a orar línguas mais intensamente, primeiro vai vir para fora o que está desajustado. Primeiro não vai vir, porque, entenda bem, para ser construído algo segundo Deus, tem que ser desmoronado coisas que não são de Deus. Então pode ser que você comece a orar muito, você vai começar a sentir coisas ruins, coisas vão acontecer, parece que uma ira vai vir. O que é isso? O que é isso? Está vindo para fora aquilo que está incubado. Pois não. Eu acho que tem duas situações, né? Uma, eu acho que oração em línguas é muito bom. Hoje não acontece tanto isso, mas muitas vezes eu vejo alguma desordem. Sabe quando você sente alguma coisa em você que você nem sabe o que é? E às vezes tu quer pensar ou quer orar e você nem sabe o que é aquilo? A hora em línguas é bom, orar em línguas é bom para resolver essas coisas que a gente não sabe nem dizer o nome do que seja aquilo. E outra coisa em relação a isso que ele falou é como uma faxina, né? Quando vai fazer uma faxina, às vezes tem que bagunçar para arrumar, né? Então, às vezes tem que empurrar móvel para poder varrer embaixo, passar pano, levantar tapete. Então, é como se fizesse uma bagunça para poder arrumar, né? Então, você tem que arrastar as coisas, né? E é por isso que às vezes traz algum tipo de desconforto, né? Por um período. Irmãos, é exatamente isso. Não pense que orar em língua na hora vai ser tudo maravilhoso. Pode ser que você comece a orar em língua, parece que vai vir tudo aquilo que estava ruim. Ou não, eu repito a experiência dele. Ele ficou oprimido. Ficou oprimido. Ficou, ele deve ter ficado na mente em dúvida profunda, uma luta, uma guerra profunda. Foi ou não foi? Porque o diabo quer que você não ele quer parar você. Porque orar em língua vai levar você a uma vida de descanso espiritual. É uma guerra. A gente vive num mundo das notícias são muito ruins, né, irmãos? Turquia, França, gente aqui morrendo, né? Essas
coisas todas, né, irmãos? As coisas das Olimpíadas que trazem um peso tão sério para a cidade. Irmãos, o que vai ajudar a aquietar o nosso coração? Momentos que eu penso difíceis, né? Ontem, primeira vez na minha vida, o médico enfiou o dedo para fazer aquele negócio de próstata. Cara, aquilo dói. Já foi, né? Não, é rapidíssimo, é 5 segundos, 3 segundos, sei lá. Mas que é desagradável na cara. E eu não fui para aquilo, eu falei assim, vou fazer aquilo. Eu tive que orar em línguas. Aí ele deu um grito, Essa vez eu vou gritar alto. Não, eu gritei, agora. Quem foi? Não, mas calma. Já fez, Sérgio? Nunca fez? O Mário já fez isso? Não. Vladimir já fez? Já pelo sangue. Pelo quê? Não, mas não enfiou o negócio lá? Não? O quê? Pelo sangue? Não, pelo sangue viu alguma coisa, mas o toque vê se tem algum nódulo, alguma coisa. Júnior já fez, Júnior? Tá, ó. Minha enfermeira, a gente. Isso aí meio, isso aí meio. Eu quero enviar uma luva assim. Isso assim. Só eu e o Floriano que fizemos então, né? Olha que não preveniu. Não, por isso que é bom também, na hora de fazer o exame de sangue, porque aí no histórico... Não, sim, tem. Mas eu quero dizer o seguinte, é um momento meio chato, né? Mas acho que não foi chatíssimo, foi tão rápido nem sempre. Assim, passa muito rápido, mas na hora é chato. Eu estou brincando, eu acho que claramente estou tirando direito. Não é nada... Irmão, ele falou para você que ia fazer? Na hora eu fui lá fazer o negócio lá, ele disse, vou fazer isso aí. Ele falou. Eu não fui assim, eu não fui sabendo o que ia fazer, entendeu? Comigo o cara me pegou de surpresa. Então também foi assim. Amém, irmão? Amém? Paulo, no final da vida, declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a... Imagine, irmãos, Paulo tinha convicção de que ele tinha completado a carreira. O que eu quero dizer? Paulo tinha a convicção de que ele viveu tudo aquilo que ele tinha que viver em Deus. E a gente faz conexão com o texto lá em Coríntios que ele diz que ele orava em línguas mais que os outros. Irmãos, eu falei para vocês umas 500 vezes. Eu quero sair da terra com a convicção de que eu vivi tudo aquilo que Deus tinha para mim. É o meu desejo, é a minha oração. Pai, eu quero viver na terra tudo que o Senhor tem para mim. Tudo. Por isso eu quero orar no tempo em línguas, porque eu quero que todo esse plano de Deus que está em mim desabroche, aconteça. E eu preciso jejuar para que a minha carne não seja um motivo de impedimento. Por quê? Vamos falar uma coisa aqui, já que vai dar para falar sobre jejum hoje muito.
Você começa a orar no tempo em línguas, edifica, mas daqui a pouco chega num ponto e parece que chega num teto, porque a carne ainda tem forças que trazem algum tipo de incredulidade, e é o jejum que vai ajudar a romper isso para você entrar e avançar e desabrochar além desse impedimento que aparece na tua vida. Às vezes, irmãos, é um pecado. Por exemplo, a pornografia. Você até quer Deus, mas é um pecado que parece que está te perseguindo. O jejum, ele é muito importante para romper isso. Às vezes é um espírito de ira. Você busca Deus, você quer Deus, mas daqui a pouco vem uma ira. De repente aquilo brota. O jejum ajuda para que essa coisa da ira seja desmoronada dentro de você. Vocês estão entendendo? O jejum, ele vai mortificar a carne. Porque, irmãos, entenda bem, o diabo, eu entendo que ele põe assim como os fios, né? Esses anos, né? Ele vai conectando os fios em você, através da tua alma, passando pela carne. Então, quando você jejua, você vai cortando esses fios. O diabo vai para atacar? Não, só que a potência do ataque do diabo vai ser menor na tua vida. O jejum faz com que a potência do ataque do diabo seja menor na tua vida. Aquilo que parecia impossível de ser vencido, o jejum vai te ajudar a vencer aquilo em nome de Jesus. O diabo continua sendo o diabo. O diabo continua querendo derrubar você, só que a potência do ataque dele se torna menor, porque a carne foi mortificada, e quando o ataque que chega na tua alma, chega, mas chega com menos força. Aí a mentira, a lascívia, a avareza, amados, há um casamento entre a oração em línguas e o jejum. Eu estou repetindo, você é edificado, e com o outro a carne mortificada. Hoje não deu para a gente entrar mais profundamente em jejum, nós vamos entrar depois do jejum, né? Agora vamos ter umas fériasinhas. Terça, nós temos segunda e terça à noite, né? Para quem vai fazer o jejum pode trabalhar, tem que trabalhar, mas venha para cá à noite para ter um tempo com Deus aqui. Mas eu creio que quando eu vou fazer esse jejum desses dias, irmãos, uma nova visão, numa nova dimensão, porque eu estou entrando em algo novo de Deus, eu quero viver tudo isso para a glória de Jesus. Eu quero viver, irmãos, tudo isso. Irmãos, eu não dá mais para ficar no nível que eu estou. Não dá mais. Algo maior, algo mais profundo. E eu quero viver isso, irmãos. É por isso que eu estou orando em língua, e vou orar mais. E vou jejuar. E vou jejuar. Nesse tempo, né, que eu estou nessa fase, nessa recuperação, essa coisa toda, né, de alimentação e tal, tanto que eu marquei quinta-feira com a médica lá, que eu quero estabelecer como é que vai ser o programa. Mas semana passada, em Cabo Frio, eu fiquei feliz que pela primeira vez eu fiz jejum todo, foi até 6 horas da tarde. E foi bem. Jejuar, irmãos. Irmão, se prepara. Ora com tempo em línguas antes do jejum, 3 dias. Se prepara.
que Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida e na vida da igreja. Amém. Amém? Amém. Te prepara, gente. Imagina a palavra que Deus tinha crescendo, um novo tempo, um novo nível. E eu passei por um tempo difícil para viver o novo nível. Não se assuste com as lutas. Não se assuste com os desertos. Persevera. Orando em línguas e jejuando. Claro, irmãos. Adorando, meditando na palavra, falando a palavra. Mas nosso assunto nesses dias, a ênfase é oração em línguas e jejum. Irmão, viva isso. Venha para esse jejum cheio de fogo. Viu? O fogo do bandeirão. Não é? Mexendo com o bandeirão hoje. Mas é sério, irmãos. Dia que essa atriz que a Madeira está aí hoje. Quem? A Marisa. Ah, é. Ela foi para o spa. Fazer um tipo de jejum. Ela estava, você viu? Como a bochecha dela estava menor. Ela tinha perdido quantos quilos? Eu estou 2 quilos depois. Eu tinha perdido 5 quilos, né? Ela botou lá, tinha perdido 5 quilos. Foi para o spa, comendo ali alface, cenoura ralada, né? E se preparando para o jejum. Amém, irmão? Vamos crer que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Nesse jejum. Eu estou crendo, irmão. Amém. Eu estou crendo. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Gostei muito da aula hoje, assim, do testemunho, gostei muito. Eu hoje foi assim, uma aula assim, prática, né, dos testemunhos, muito interessante. Muito interessante. Mas, por favor, não ore em língua, né? Não adianta eu ministrar essas aulas e você não ore em língua. Não é agora, não. Vai para casa. Deita na cama, adormece orando em língua. Adormece, gente. Você vê televisão no quarto, então adormece vendo os seus quartos. Jornal, qualquer jornal da Globo, não é? Adormece. Amém. Nancy, agora para a gente. Hoje eu fiquei sozinho, você foi a Campo Grande, eu fiquei sem você hoje. Fiquei com saudades. Você me deixou sozinho em casa o dia todo. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esses meses de estudo, Senhor, que nós tivemos. Nós temos aprendido muitas coisas do Senhor, da Sua palavra, Pai. E a nossa responsabilidade diante disso aumenta, Pai. Porque uma coisa é a gente não ter ouvido, a gente não saber. Outra coisa é a gente ouvir, saber e não viver. Então, a nossa responsabilidade está aumentando, Senhor. Que nós possamos ser realmente praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Porque o que o Senhor está nos ensinando é para nos levar para outro nível. Porque o Senhor quer cumprir o Teu plano, a Tua vontade na nossa vida. Ó Pai, nós vamos para casa agora. Obrigada pela Tua presença conosco, a Tua companhia, Pai. Estou em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos voltar só depois das Olimpíadas. Dia 23, nós vamos voltar. Vamos orar. Pai,
Estamos aqui nessa noite, a Tua presença, invocamos a Tua presença. Precisamos aprender do Senhor. Vem falar conosco, vem ministrar o nosso espírito nessa noite, a Tua palavra. Precisamos da Tua revelação. Carecemos de Ti de verdade. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que Tu estás aqui conosco entre nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Aleluia. Parece que estamos orando, né, para a irmã Odina, a esposa do Mombira, que muitos conhecem. Ela está partindo para o Senhor, né? Ele escreveu há pouco. Ela partiu, então. Eu acho assim, já está sem estímulo, talvez ainda algum tipo de sinal mínimo, e a enfermeira mandou ele ficar olhando até que todo estímulo, não sei como é que eu definiria isso, né? Ele colocou que ela não dá mais nenhum estímulo, e a enfermeira pediu para avisar quando parar os espasmos respiratórios, né? Eu acho que às vezes a pessoa fica, sei lá, dando algum tipo de sinal, né? Amém. Muito bem, queridos, o nosso assunto é jejum. Será que está frio, Carolina? Está frio? Está frio? Está frio? Não, né? Tira, não tira, vai. Se eu tiro, eu fico um pouquinho de frio. É que eu estou com calor assim, mas ficando, né? Mas tudo bem. Irmão, nós vamos falar sobre jejum nessa manhã, nessa noite, né? Abra sua Bíblia em Mateus 9, 14 e 17. E eu creio que é interessante, né? Nós estamos nas portas do nosso jejum de 3 dias. E eu creio que essa palavra ela é muito importante. Mateus 9, de 14 a 17. Amém? Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Nós vimos na aula passada, irmãos, falando ainda sobre línguas, que Jesus teve uma vida profética, não é?
Na verdade, a vida de Jesus foi uma vida de cumprimentos proféticos daquilo que estava no Velho Testamento. Por exemplo, o nascimento de Jesus em Belém foi profetizado no Velho Testamento. Depois ele foi para o Egito e voltou do Egito. E isso foi profetizado no Velho Testamento. Depois ele foi para Nazaré. Isso foi profetizado no Velho Testamento, né? Nazareno. Então, irmãos, toda a vida de Jesus é um cumprimento profético, isto é, toda a vida de Jesus, ela é produto daquilo que o Pai já vinha determinando na eternidade que seria. E esse mesmo princípio, irmãos, se aplica à nossa vida. Lá no Salmo 139, no verso 16, diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, irmãos, Deus já determinou uma vida para você. Deus criou você para um propósito. Deus criou você não para você viver por acaso. Assim, de repente você nasceu e disse: nossa, aqui hoje eu vou fazer isso aqui na vida do Vanderlei. Não, irmãos. Deus, quando criou você, Ele já predeterminou todas as coisas sobre a tua vida. Agora, você pode viver isso e você pode não viver isso. Aí entra o livre-arbítrio. Deus tem uma vontade para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem um plano para você e para mim. E Ele quer que nós cheguemos neste lugar. Eu estou na terra para cumprir o propósito do Senhor. Na verdade, irmãos, tudo já está pronto. Tudo para Deus já é. Não é que vai ser. Tudo para Deus já é. O meu futuro para Deus, o propósito de Deus para Deus já é. E por que nós falamos da oração em línguas? Oração em línguas. Então, na verdade, esse plano de Deus, esse propósito de Deus já está aqui dentro. Quando eu oro em línguas e vou orando em línguas, vou orando os mistérios de Deus, na verdade, eu estou orando para que tudo aquilo que já está em mim desabroche. A oração em línguas, ela traz para a minha vida aquilo que já está em mim. Amém? Eu oro os mistérios de Deus. Os mistérios é uma coisa que eu ainda não tive entendimento nem revelação. Mas quando eu oro os mistérios de Deus, eu estou trazendo os mistérios de Deus para a terra. Por exemplo, quando eu oro em português: Pai, que eu possa comprar uma casa. Eu estou orando aquilo para quê? Para que aquilo se materialize. Mas oração em línguas é um pouco diferente, porque é o próprio Espírito Santo que vai colocando no meu coração, e só Ele sabe o que é, aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Eu olho o plano perfeito de Deus para a minha vida. Para quê? Para que esse plano de Deus aconteça, desabroche e se materialize na minha vida. Eu dei uma aula toda sobre oração em línguas. Agora, irmãos, não adianta eu ficar dando aula de oração em línguas se você não ora em línguas, né? A minha mulher observou uma coisa interessante na aula passada. Ela disse: Marco, eu fiquei olhando, o único que estava orando em línguas era eu. E já era para você estar. Mas não tinha ninguém orando em línguas. O que adianta de falar sobre línguas se você não ora em línguas? Se você não abre essa tua boca, que vai baixinho, começa a orar em línguas.
Irmão, não adianta nada ensinar isso aqui e você não praticar. Isso é sério. Nós estamos ensinando isso aqui para você entrar em outro nível. Eu quero entrar em outro nível. Eu creio que eu estou entrando em outro nível. Eu creio que eu já entrei em outro nível. Eu contei a experiência que eu tive no quarto lá, né? Foi depois da aula aqui, terça-feira passada. E Deus me levava para outro nível de ministério. Eu e minha mulher. E depois que eu me lembrei, é o que eu não falei para vocês, eu vi o meu coração sendo rasgado e algo de amor desabrochando, assim, sabe? Extravasando no meu coração, algo novo na questão do amor. Então, irmãos, isso é produto de quê? De adoração, meditar na palavra, falar a palavra, orar em línguas e jejuar. Vocês estão entendendo? Eu vou falar sobre jejum. Mas eu não gosto de jejuar, então para que eu vou dar aula para você? Se você não quer jejuar, para que eu vou ficar perdendo meu tempo? É para você ser uma pessoa de jejum. Irmão, não tem jeito. Essas chaves, adoração, meditar na palavra, falar a palavra, orar em línguas, jejuar, são chaves para eu entrar em níveis mais altos na minha vida espiritual, entrar em níveis mais altos de uma vida sobrenatural. Vocês estão entendendo? Deus quer evolucionar a gente, irmão. Deus não quer que nós sejamos mais as mesmas pessoas. Deus não quer. E eu não tenho muito tempo, né? Assim, no sentido que talvez você com 20 anos tenha, eu tenho 61. Eu tenho que aproveitar esse tempo na terra de viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Vocês estão entendendo? Irmãos, quando eu aprendi sobre línguas, foi no ano de 90, eu acho. 89, 90. Claro que isso foi crescendo em mim, mas foi algo que... Eu me lembro que eu vim de um congresso onde eu aprendi muito sobre a questão de oração em língua lá em São Paulo, no bairro da Liberdade. Eu me lembro, eu e minha mulher saindo lá impactados. E nós voltamos de ônibus, era uma madrugada de sábado a domingo. Irmãos, o ônibus que nós estávamos estourou os 2 pneus. No meio da viagem, explodiram 2 pneus no ônibus que nós estávamos. Depois que nós aprendemos a chave de oração em línguas naquele congresso, quando voltávamos para casa, estouraram 2 pneus. Pá! Acho que já foi matado. Né? Vocês vão achar uma coisa ainda mais séria. Naquele dia nós chegamos aqui cheios de Deus. É uma igreja ainda até um pouco tradicional, uma igreja pouca gente, né? Tinha só florianos aqui, eu acho, só florianos, né? Só. E eu não esqueço disso. Eu preguei sobre esse assunto. Aí uma pessoa da igreja, né, foi na frente começar em línguas, era uma língua do diabo. Essa pessoa ficou endemoniada 3 dias, ficou dormindo aqui. O pastor Ivanete e irmã Lucinha ficaram dormindo com ela aqui. Ali onde agora é o berçário, ali. Dormiram com ela aqui, porque ela ficou endemoniada 3 dias. Eram as línguas do diabo. Para que é aquilo? Por que o diabo mandou aquilo? Para confundir o pessoal. Foi isso assim? O pessoal acha assim, viu? Língua e está endemoniado. Você imagina a guerra. Quando eu aprendi esse princípio de oração em línguas, o ônibus estourou um pneu, não estourou 2. No meio da viagem, São Paulo Rio. E quando eu chego aqui, vou pregar sobre esse assunto domingo à noite, cheio de fogo.
eu tenho descoberto essa chave poderosa. Uma pessoa fica endemoniada orando em línguas e fica 3 dias orando em línguas, uma oração do diabo. Você acha que esse assunto é brincadeira? Você acha que esse assunto é um supérfluo? Você acha que esse assunto é um opcional? Esse assunto é para a gente entrar nele de todo o coração. De todo o coração. Com tudo. E a gente não parar de orar em línguas. Vendo televisão, está orando em línguas. Dirigindo, está orando em línguas. Fazendo comida, está orando em línguas. Varrendo a casa, está orando em línguas. Assistindo em aula, orando em línguas. Você não sabe orar em língua, não? Quem é que não ora em língua daqui? Quem não ora em língua daqui? Todos oram. Só Simone, estou ligado no final, então, assim, temos que mostrar ela. Não é? Os outros oram em línguas? Então abre essa boca, gente. Tu ora em língua, Maria? Então ora, meu filho. Pode orar. Não, eu tô falando sério, não. Gente, eu estou falando sério. Não, é baixo. Baixinho. Não é alto, não, senão tem aula. Não. Sueli, tu ora em língua? Então ora em língua, minha filha. Pode orar. Tu ora em língua, Sueli? Então ora baixinho aí. Não, irmãos, se a gente não começar, a gente nunca vai começar. Mas nem orar alto. É porque o crente de fogo era alto. Mas eu sou crente de fogo, eu oro baixo. Eu sou crente de fogo, eu oro baixo. Isso é sério, gente. Alguém está me ouvindo? Só Deus. Para quê? Essa linguagem é para Deus. A Bíblia diz que ninguém entende. Eu posso participar da aula e estou em Deus. Irmão, nós precisamos praticar isso. Senão a gente nunca vai chegar nesse nível que Deus quer nos levar. Deus quer arrebentar coisas na nossa vida, irmãos. É sério, irmãos. Eu estou falando muito sério. Eu estou contando essa experiência quando começamos a orar em línguas e como isso foi arrebentou em nós, para vocês verem o que... Não é só orar em línguas. Ali eu aprendi a orar em línguas. Eu orei em línguas há muito tempo. Orar em línguas há muito tempo. Não é orar em línguas. Porque muita gente acha que orar em línguas é uma hora que sente o fogo comer no culto. Não, isso aí é religião. Eu tenho que orar em línguas sempre. A Bíblia diz que eu tenho que orar em todo o tempo no Espírito. Como é que eu vou orar no Espírito se não for em língua? Como é que você vai ficar trabalhando com a tua mente? Pai, abençoa a minha sogra. Como é que eu posso? É verdade? Se a Bíblia diz orar sem cessar e orar em todo o tempo no Espírito, como é que eu posso orar em todo o tempo no Espírito se não for em línguas? Se foi porque você consegue fazer o que você está fazendo e orar em português? Qual é o único modo de você orar em todo o tempo, orar sem cessar e não sem línguas? Estão entendendo? A Bíblia diz orar sem cessar. Orando em todo o tempo no... Se é orando todo o tempo sem cessar, o único modo de orar todo o tempo sem cessar é orando em línguas. Isso é razoável ou não é? Como é que eu vou orar em português todo o tempo? Como é que eu vou orar em português sem cessar? Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Mas eu não preciso orar
com Não, crente de fogo. Tá certo. Eu posso orar com crente espiritual. Moderado, né? Espiritual. Porque quando eu oro, você falou a coisa certa. Quando eu oro em línguas, eu oro com quem? Com Deus. A Bíblia diz que ninguém entende. Logo, se ninguém entende, para que o outro precisa ouvir? Se ninguém entende, para que eu preciso orar para o Sérgio ouvir? Para que eu preciso orar para o Vani ouvir? Claro que existem momentos que há um mover de fogo em nós, que a vida tem grita. Existe um momento? Claro que existe. Mas isso não é o comum. Irmãos, esse assunto é extremamente sério e a igreja precisa viver isso aqui em nome de Jesus. Para coisas romperem. Para vocês viverem profundamente a plenitude do propósito de Deus. Eu quero viver isso, gente. Eu repito, eu estou contando, alguns já sabiam disso aqui, eu contei algumas vezes, mas está vendo para parar que quando eu comecei a aprender sobre orar há muito tempo, era para eu morrer. Eu creio que eu estava naquele, que o diabo queria matar a gente. Imagina, o Mauro explode Deus pneus. E mais do que isso, quando eu chego aqui, uma mulher fica endemoniada orando em línguas do diabo durante 3 dias, foi de domingo a terça-feira. E o Ivonete dormiu aqui de domingo a segunda, segunda para terça. Com a mão de sequência domingo, acho que as 2 dormiram, exatamente. Acho que as 2 dormiram. Cecília Maria Souza. Interessante que tem um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês. Já aconteceu de, em algum momento, ser solicitado por um irmão, por uma irmã, já aconteceu com a irmã Costa comigo. Em algum momento, foi solicitado, a irmã, ora assim. Peraí, deixa eu. Senão está sendo gravado, é bom de ouvir, né? Já aconteceu num culto, em alguns cultos, não foi uma vez só, algumas vezes que foi solicitada por uma determinada pessoa, um irmão. No caso, eu lembrei de umas 2 vezes já com a irmã apóstola. Eu estava orando em línguas e o Espírito falava comigo que o que a irmã estava orando era aquilo que eu estava orando. Em línguas? Em línguas. Era como se ela estivesse orando aquilo e eu estivesse fazendo como se fosse uma tradução, uma versão, uma transmissão em espírito, digamos assim, né? Na língua do espírito, exatamente a oração. E quando ela parava, você sabe. É claro que isso aqui é um tipo de oração em línguas. Tem 4 tipos, nós vimos no ano passado. Esse aqui é na interpretação, né? Mas a oração para edificação pessoal, a Bíblia diz que ninguém entende. Você não tem que ficar preocupado na interpretação. Você vai ser edificado no teu espírito e você está gerando, você está fabricando o propósito de Deus manifestando na tua vida. Irmão, nós temos que ter uma igreja de povo que ora em língua, gente. Senão a gente vai ficar empacado. Eu quero ver aqui pelo menos 50 crentes de verdade orando em língua no mundo. Eu creio que isso vai trazer uma revolução que a gente não imagina. Sueli, olha em língua do Eli. Abdômen, vai aqui baixinho, Sueli. Salabala. Vamos lá, Dulce. Jane. O que foi? Fechar o olho para orar em Não tem que fechar o olho para orar em língua, não, gente. Juliana, você não vai língua, não? Então vai orar, minha filha. Está orando? Ora aí. Você não mexe nem a boca? Ah, tá. Amém. Não precisa nem abrir a boca, é verdade. Irmãos, eu estou insistindo. É porque você tem que aprender essa dinâmica, gente. Isso vai mudar você, vai mudar a tua casa. Vai mudar a tua casa. Vai mudar a tua casa. Irmãos, nós estamos numa guerra.
Você está entendendo? Interessante. Quando foi que houve essa manifestação no meu quarto? Foi depois. Olha que coisa interessante, né? Quando eu aprendi sobre línguas, o diabo veio matar no ônibus, a mulher ficou endemoniada com a língua esquisita, ele língua do diabo 2 dias, né? Até terça, domingo à noite, 2 dias. Eu fui para cá até terça-feira à noite. Eu fui para cá até terça-feira à noite. E, né? Não foi, Floriano? Você lembra disso? Detalhes não me lembro pessoal. Imagine, quando foi que houve essa manifestação no meu quarto? Nosso quarto, meu e da minha mulher. Foi depois que eu ministrei uma aula sobre as línguas. É coincidência? Se esse assunto fosse tão superficial, será que aconteceria essas coisas que eu estou falando para vocês? Pois não, Gabriel. A oração depois do domingo. Peraí. Depois do domingo. Fala aqui, vem cá. Depois do domingo da meditação, o pastor Tiago falou que nós precisávamos de uma reeducação. E o que nós víamos não vê mais, o que pensávamos não pensar mais, só que o diabo lança certo na nossa mente. E eu comecei a bloquear esses pensamentos orando em línguas. Eu comecei a juntar uma coisa com outra, os ensinamentos, né? E com a alimentação. Então, assim, hoje é muito mais fácil andar, porque assim, andar na rodoviária é muito difícil. As pessoas causam dentro da rodoviária, é muito difícil. Você trabalha uma empresa dentro da rodoviária? Eu, na administração da rodoviária. Então, assim, é difícil ficar ali sem ver alguma coisa, mas ver é uma coisa, você bloquear esses pensamentos, bloquear tudo isso, e era muito difícil para mim. Você começou a orar então? Direto, assim, constantemente. Mas você não fazer isso? Eu fazia oração em línguas, clamava, orava, fazia de tudo, mas não era algo tão eficiente quanto a oração em línguas de forma constante. Eu pensei que podia ser É que você tivesse engravidado depois, não foi depois disso, né? Então, não houve conexão entre oração e língua mais e engravidava, não, né? Não. Está rindo isso? 11 de março. O dia que foi na educação para Beth. Entenderam? Amados, eu estou falando sério. Eu vou falar, Deus dá 50 pessoas nessa igreja que oram em línguas direto. Esse cara aqui, né? Você ora muito em língua? Está voltando? Ficou meio enferrujado, né? E você vê como a gente sente já o fogo na vida desse cara. Eu até comentei com a minha mulher isso. Algo novo. Então, cara, não para mais. Olha aqui, fala. O diabo jogava mentira na minha mente que a oração não era perfeita, que a oração não era boa, que a oração em português era melhor. Me oprimia bastante para parar. Era difícil. Sério? Tinha uma opressão na mente? Sim. E eu até parava para essa opressão parar. Nossa, Gozado, tem um assunto aqui que fala sobre jejum ali, tem que falar, mas eu estou achando interessante a gente refletir sobre essas coisas. Existe uma oposição, talvez vocês estão entendendo, uma oposição infernal na questão de relacionamento. Não, por exemplo, eu não sou filho, mas não, falando uma boa, eu vou dar leitinho. Crente de fogo, olha o quê? Tem na cabeça dele, oração em língua, você olha que a pessoa sente um fogo. Isso é um engano. Só fala em língua na hora que o culto sobe o fogo. Isso é um engano, gente. Muitas pessoas têm esse engano. Você vai orar em línguas, sobe o culto, né? Quando tiver aquele mover, aquele reteté, isso é a religião, gente. Você não, né? Vamos adorar em línguas.
diz que eu falo em línguas mais do que os outros. Agora você imagine, por que Paulo foi a pessoa que escreveu mais livros na Bíblia? Porque a Bíblia do texto diz que ele falou, eu oro em línguas mais do que vocês. Ele orava em línguas do que muito. Por isso o nível de revelação nele era um nível muito grande. Mas, que bom, essa noite sabe que eu estou feliz? Porque eu creio que as coisas estão vindo à tona aqui entre nós. E depois eu vou testemunhar o que vai acontecer na nossa vida, as curas. Porque, irmão, ouça o que eu vou falar agora. Coração em línguas, eu edifico o meu espírito. Com o jejum, eu mortifico a minha carne. E esse casamento entre a edificação do meu espírito e a mortificação da minha carne gera algo poderosíssimo. É uma coisa casada, oração em línguas e jejum. Oração em línguas, eu edifico o meu espírito. Eu gero uma estrutura espiritual forte na minha vida. Não é? Qual é o oposto da vida do espírito? A vida na alma, na carne, é uma ligação do alto da carne. Então, quando eu jejuo, a carne vai sendo mortificada. Uma coisa sobe, outra coisa diminui. Irmãos, essa conjugação vai gerar algo que você não imagina. Vai arrebentar coisas. Nós precisamos ser um povo que ora em línguas muito. E o bom de orar em línguas é que você pode orar em línguas fazendo outras coisas. Pode assistir a aula orando em línguas. Se você for crente do fogo, fica mais friado. E ora em línguas. E ora em línguas. Não, mas é interessante, eu achei interessante, eu gostei que você colocou isso, por quê? Para a gente até refletir isso. Na cabeça do Vanderlei. Oração em línguas. Era uma oração falando alto. Porque foi assim que ele imaginou que o crente do fogo, do reteté faz. Eu posso estar na minha cama, dorme minha mulher, vai ter que orar alto, minha mulher dormindo. Como é que eu posso orar em línguas alto? Minha mulher dormindo do meu lado. Posso? Eu posso orar baixinho, ela dormir e meu espírito ser o quê? Edificar. E quando eu vou ter esse tempo de oração em línguas constante, eu vou trazendo o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu sempre falo para vocês que eu não quero sair da terra sem ver todo o propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Oração em línguas traz para fora aquilo que já está no seu espírito. Oração em línguas ativa o plano que Deus tem para você e para mim. Irmãos, Deus tem um plano. A Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? É boa, perfeita e agradável. Imagine aqui esses alunos aqui nessa noite, hoje são até menos, cheios de uma vida na plenitude do propósito de Deus. Imagine. Vamos pensar na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na igreja. Imagine. Mas o que eu achei interessante desse que a gente conversou até agora, até ouvindo agora o que o Diego falou, e é sendo sério, a oposição para a oração em língua. Primeiro, quando a pessoa recebe a oração em língua, quando ela vai com o Espírito Santo, eu acho que 90% das pessoas começam, será que realmente isso é a língua de Deus ou da minha cabeça? Isso eu já ouvi acho que 90% das pessoas têm dúvida quanto a isso. Não é verdade? Quando começa a orar em língua, será que isso é da minha cabeça ou é uma coisa de Deus mesmo?
Essa noite está sendo muito legal. Proposta. Pois não, Diogo? Fala alto aqui. Não, você tem que falar. Eu já falo altamente. Mas eu acho que não dá para os nossos web-espectadores no mundo, na Ásia, na Etiópia. Estou profetizando. Tem uma coisa que foi muito legal no sábado, no clamor, é que o senhor estava falando sobre orar em línguas. Você estava até falando que a gente tinha que orar e a gente precisava jejuar, a gente precisava orar em línguas. A apóstola falou sobre o que isso tinha a ver, no Rio de Janeiro, isso tinha a ver e tal. Falou, isso tem tudo a ver, que a gente precisa estar ligado e tal. E uma coisa que eu entendi é que orar em línguas é você ficar ligado com tudo que está acontecendo, não só edificando a mim, mas o que está acontecendo ao redor da tua vida, entendeu? Porque às vezes, num piscar de olhos, a gente perde uma coisa que está acontecendo não só com você, mas quem está perto de você, entendeu? Teve uma vez que eu fui dar aula de violão lá em Rocha Miranda e ia pegar um ônibus, aí eu senti Deus falar assim, não, cara, eu quero que você vá andando para falar em línguas. Aí eu falei, pô, hoje tem alguma coisa que vai acontecer diferente, Deus vai falar uma parada comigo, uma coisa legal, sei lá, o fogo vai acontecer, alguém vai ser curado. E quando eu cheguei no final, eu falei, pô, só senti minha garganta seca e tal. Aí Deus falou, não, eu quero que você fique ligado, entendeu? Então, Muito bom. Gostei do seu testemunho, por quê? Você acha que a orelhinha então vai acontecer amanhã ou daqui a 10 minutos? Não, você está edificando. Uma hora vai romper coisas. Uma hora o céu vai abrir. Vocês estão entendendo? Irmãos, se existe guerra, e o testemunho de Diego é fortíssimo, significa, irmão, que você tem que vigiar. Porque pode ser que você comece a orar muito tempo em língua e as coisas piorem na tua vida. Piorem. Porque as línguas, quando trata você, trata o teu interior e a tua vida, muitas vezes, quando você começa a orar línguas mais intensamente, primeiro vai vir para fora o que está desajustado. Primeiro não vai vir, porque, entenda bem, para ser construído algo segundo Deus, tem que ser desmoronado coisas que não são de Deus. Então pode ser que você comece a orar em língua muito. Você vai começar a sentir coisas ruins, coisas vão acontecer, parece que uma ira vai vir. O que é isso? O que é isso? Está vindo para fora aquilo que está incubado. Pois não. Eu acho que tem duas situações, né? Uma, eu acho que oração em línguas é muito bom. Hoje não acontece tanto isso, mas muitas vezes eu vi alguma desordem. Sabe quando você sente alguma coisa em você que você nem sabe o que é? E às vezes tu quer pensar ou quer orar e você nem sabe o que é aquilo? A hora em línguas é bom, orar em línguas é bom para resolver essas coisas que a gente não sabe nem dizer o nome do que seja aquilo. E outra coisa em relação a isso que ele falou, é como uma faxina, né? Quando vai fazer uma faxina, às vezes tem que bagunçar para arrumar, né? Então, às vezes tem que empurrar móvel para poder varrer embaixo, passar pano, levantar tapete. Então, é como se fizesse uma bagunça para poder arrumar, né? Então, você tem que arrastar as coisas, né? E é por isso que às vezes traz algum tipo de desconforto, né? Por um período. Irmãos, é exatamente isso. Não pense que orar em língua na hora vai ser tudo maravilhoso. Pode ser que você comece a orar em língua, parece que vai vir tudo aquilo que estava ruim. Ou não, eu repito a experiência dele. Ele ficou oprimido. Ficou oprimido. Ele deve ter ficado na mente em dúvida profunda, uma luta, uma guerra profunda. Foi ou não foi? Porque o diabo quer que você não ele quer parar você. Porque orar em língua vai levar você a uma vida de descanso espiritual. É uma guerra. A gente vive num mundo das notícias são muito ruins, né, irmãos? Turquia, França, gente aqui morrendo, né? Essas
coisas todas, né, irmãos? As coisas das Olimpíadas trazem um peso tão sério para a cidade. Irmãos, o que vai ajudar aqui ao nosso coração? Momentos que eu penso difíceis, né? Ontem, primeira vez na minha vida, o médico enfiou o dedo para fazer aquele negócio de próstata. Cara, aquilo dói. Foi, né? Não, é rapidíssimo, 5 segundos, 3 segundos, sei lá. Mas que é desagradável, né, cara? E eu não fui para aquilo, eu falei assim, vou fazer aquilo. Eu tive que orar em hoje. Aí ele deu um grito na oração de Não, eu gritei. Quem foi? Não, mas calma. Já fez, Sérgio? Nunca fez? O Mário já fez isso? Não. Vladimir já fez? Já, pelo sangue. Pelo quê? Não, mas não foi o negócio lá? Não? O quê? Pelo sangue? Não, pelo sangue viu alguma coisa, mas o toque vê se tem algum nódulo, alguma coisa. Não, o toque não. Júnior já fez, Júnior? Tá, ó. Minha enfermeira, a gente. Isso aí meio, isso aí meio. Eu quero enviar uma luva assim. Isso assim. Só eu e o Floriano que fizemos então, né? Nós já estamos prevenidos. Não, por isso que é bom também, na hora de fazer o exame de sangue, porque aí é um histórico. Não, sim, tem. Mas eu quero dizer o seguinte, é um momento meio chato, né? Mas acho que não foi chatíssimo, foi tão rápido nem sempre. Assim, passa muito rápido, mas na hora é chato. Eu estou brincando, eu acho que é claramente que eu tiro direito. Não é nada. Irmão, ele falou para você que ia fazer? Na hora eu fui lá fazer o negócio lá, ele disse, vou fazer isso aí. Ele falou. Eu não fui assim, eu não fui sabendo o que ia fazer, entendeu? Comigo o cara me pegou de surpresa. Então também foi assim. Amém, irmão? Amém? Paulo, no final da vida, declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a. Imagine, irmãos, Paulo tinha convicção de que ele tinha completado a carreira. O que eu quero dizer? Paulo tinha a convicção de que ele viveu tudo aquilo que ele tinha que viver em Deus. E a gente faz conexão com o texto lá em Coríntios que ele diz que ele orava em línguas mais que os outros. Irmãos, eu já falei para vocês umas 500 vezes. Eu quero sair da terra com a convicção de que eu vivi tudo aquilo que Deus tinha para mim. É o meu desejo, é a minha oração. Pai, eu quero viver na terra tudo que o Senhor tem para mim. Tudo. Por isso que eu quero orar um tempo em línguas, porque eu quero que todo esse plano de Deus que está em mim desabroche, aconteça. E eu preciso jejuar para que a minha carne não seja um motivo de impedimento. Por quê? Vamos falar uma coisa aqui, já que não vai dar para falar sobre jejum hoje muito.
Você começa a orar no tempo em línguas, edifica, mas daqui a pouco chega num ponto e parece que chega num teto, porque a carne ainda tem forças que trazem algum tipo de incredulidade, e é o jejum que vai ajudar a romper isso para você entrar e avançar e desabrochar além desse impedimento que aparece na tua vida. Às vezes, irmãos, é um pecado. Por exemplo, a pornografia. Você até quer Deus, mas é um pecado que parece que está te perseguindo. O jejum, ele é muito importante para romper isso. Às vezes é um espírito de ira. Você busca Deus, você quer Deus, mas daqui a pouco vem uma ira. De repente aquilo brota. O jejum ajuda para que essa coisa da ira seja desmoronada de você. Vocês estão entendendo? O jejum, ele vai mortificar a carne. Porque, irmãos, entenda bem, o diabo, eu entendo que ele põe assim como os fios, né? Esses anos, né? Ele vai conectando os fios em você, através da tua alma, passando pela carne. Então, quando você jejua, você vai cortando esses fios. O diabo vai parar de atacar? Não, só que a potência do ataque do diabo vai ser menor na tua vida. O jejum faz com que a potência do ataque do diabo seja menor na tua vida. Aquilo que parecia impossível de ser vencido, o jejum vai te ajudar a vencer aquele em nome de Jesus. O diabo continua sendo o diabo. O diabo continua querendo derrubar você, só que a potência do ataque dele se torna menor, porque a carne foi mortificada, e quando o ataque dele chega na tua alma, chega, mas chega com menos força. Aí a mentira, a lascívia, a avareza, amados, há um casamento entre a oração em línguas e o jejum. Eu estou repetindo, você é edificado, e com o outro a carne mortificada. Hoje não deu para a gente entrar mais profundamente no jejum, nós vamos entrar depois do jejum, né? Agora vamos ter umas fériasinhas, terça, nós temos segunda e terça à noite, né? Para quem vai fazer o jejum pode trabalhar, tem que trabalhar, mas venha para cá à noite para ter um tempo com Deus aqui. Mas eu creio que, por exemplo, eu vou fazer esse jejum desses dias, irmãos, uma nova visão, numa nova dimensão, porque eu estou entrando em algo novo de Deus, eu quero viver tudo isso para a glória de Jesus. Eu quero viver, irmãos, tudo isso. Irmãos, eu não dá mais para ficar no nível que eu estou. Não dá mais. Algo maior, algo mais profundo. E eu quero viver isso, irmãos. É por isso que eu estou orando em línguas e vou orar mais. E vou jejuar. Mas nesse tempo, né, que eu estou nessa fase, nessa recuperação, essa coisa toda, né, da alimentação e tal, tanto que eu marquei quinta-feira com a médica lá, que eu quero estabelecer como é que vai ser o meu programa. Mas semana passada, em Cabo Frio, eu fiquei feliz que pela primeira vez eu fiz jejum todo, foi até 6 horas da tarde. E foi bem. Jejuar, irmãos. Irmão, se prepara. Ora no tempo em línguas antes do jejum, 3 dias. Se prepara.
que Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida e na vida da igreja. Amém. Amém? Amém. Te prepara, gente. Imagina a palavra que Deus tinha crescendo, um novo tempo, um novo nível. E eu passei por um tempo difícil para viver o novo nível. Não se assuste com as lutas. Não se assuste com os desertos. Persevera. Orando em línguas e jejuando. Claro, irmãos. Adorando, meditando na palavra, falando a palavra. Mas nosso assunto nesses dias, a ênfase é oração em línguas e jejum. Irmão, viva isso. Venha para esse jejum cheio de fogo. Viu? O fogo do bandeirão. Não é? Mexendo com o bandeirão hoje. Mas é sério, irmãos. Essa atriz que a mãe dele tá hoje. Quem? A Marisa. Ah, é. Ela foi para o spa. Fazer um tipo de jejum. Ela estava, você viu? Como a bochecha dela estava menor. Mas eu tinha perdido quantos quilos? Eu estou 2 quilos depois. Eu tinha perdido 5 quilos, né? Ela botou lá, tinha perdido 5 quilos. Foi para o spa, comendo ali alface, cenoura ralada, né? E se preparando para o jejum. Amém, irmão? Vamos crer que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Nesse jejum. Eu estou crendo, irmão. Eu estou crendo. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Gostei muito da aula hoje, dos testemunhos, gostei muito. Eu hoje foi uma aula assim, prática, né, dos testemunhos, muito interessante. Muito interessante. Mas, por favor, não ore em língua, né? Não adianta eu ministrar suas aulas e você não ore em língua. Não é agora, não. Vai para casa. Deita na cama, adormece orando em língua. Adormece, gente. Você vê televisão no quarto, então adormece vendo os seus pais. Jornal, qualquer jornal da Globo, não é? Adormece. Amém. Nancy, agora para a gente. Hoje eu fiquei sozinho, você foi a Campo Grande, eu fiquei sem você hoje. Fiquei com saudades. Você me deixou sozinho em casa o dia todo. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esses meses de estudo, Senhor, que nós tivemos. Nós temos aprendido muitas coisas do Senhor, da Sua palavra, Pai. E a nossa responsabilidade diante disso aumenta, Pai. Porque uma coisa é a gente não ter ouvido, a gente não saber. Outra coisa é a gente ouvir, saber e não viver. Então, a nossa responsabilidade está aumentando, Senhor. Que nós possamos ser realmente praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Porque o que o Senhor está nos ensinando é para nos levar para outro nível. Porque o Senhor quer cumprir o Teu plano, a Tua vontade na nossa vida. Ó Pai, nós vamos para casa agora. Obrigada pela Tua presença conosco, a Tua companhia, Pai. Estou em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos voltar só depois das Olimpíadas. Dia 23, nós vamos voltar.